E hoje nós queremos falar de mãe. E esse tema mãe também mexe muito com as minhas emoções. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu nasci no dia 29 de março, não vou dizer o ano, para não dizerem que eu sou velho, mas no dia 29 de março era aniversário da minha mãe. E olha que presente lindo que ela ganhou. Eu nasci no dia do aniversário de minha mãe. Mas quem ganhou o presente fui eu. Não podia ter tido uma mãe melhor, porque foi escolhida por Deus. Com Deus não há acaso. Deus escolheu a minha mãe para ser minha mãe. E Deus escolheu você, mãe, para ser a mãe desse filho, dessa filha. É projeto de Deus. A sua maternidade é projeto de Deus, amém? A minha mãe me ensinou tudo sobre Jesus. A minha mãe me ensinou a andar nos caminhos. Ainda hoje eu ouço ecoar nos meus ouvidos a voz da minha mãe falando comigo, porque até mesmo quando ela ia brigar comigo, era com versículo bíblico. Às vezes eu estava brigando com meus irmãos e ela dizia: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Ela, na sua sabedoria, até para dar uma regulagem, era com a palavra de Deus. E às vezes, na hora de dormir, eu tinha medo de dormir no escuro, sozinho, e ela chegava lá no quarto, e ela me ensinava, e ela repetia um versículo: em paz também deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Queridos, e eu dormia em paz como um anjo. A voz da minha mãe me ensinando as verdades bíblicas ainda reverberam nos meus ouvidos. E quão importante foi a presença da minha mãe na minha vida, na minha formação cristã. Eu posso afirmar para os irmãos que a minha mãe foi uma mãe segundo o coração de Deus. E eu sou grato a Deus por ter nascido naquele lar, por ter tido o privilégio de ser ensinado por ela, de ser amado por ela. E a minha relação com minha mãe era uma relação muito diferente dos meus irmãos. Nós éramos muito próximos. Ela era mais do que uma mãe, ela era uma amiga. E nós conversávamos sobre tudo. E eu fui crescendo, eu era o único dos filhos que continuou nos caminhos do Senhor. Eu fui o último de 6 filhos. Os 5 todos se desviaram e eu permaneci. Era eu quem levava minha mãe para a igreja. E já fazem mais de 30 anos. E ainda hoje eu sinto falta dela. Então a minha primeira palavra hoje é para você, filho. Ame e valorize a sua mãe, porque ela é presente de Deus para a sua vida. Amém? A sua mãe é presente de Deus para a sua vida. A minha mãe foi um grande presente de Deus. Eu que nasci no aniversário dela, mas eu que ganhei o presente. E eu sou grato a Deus eternamente. Eu queria ler o texto bíblico, está lá em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. O texto diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Essa é uma palavra para você, mãe. A palavra de Deus nos ensina que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar e até envelhecer não se desviará. A maternidade é algo que nasceu no coração de Deus. Foi Ele quem idealizou, foi Ele quem criou a família, com pai, mãe e filhos. Foi o Senhor que deu aos pais, que deu à mãe, a autoridade e a responsabilidade sobre seus filhos. A autoridade da mãe é estabelecida por Deus.
Gênesis 1, versos 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E também foi Deus quem escolheu você para ser mãe dos seus filhos. Filhos são presente de Deus, assim como eu fui esse presente lindo e maravilhoso para minha mãe. Os seus filhos, mãe, são presentes de Deus para a sua vida, para você amar, para você cuidar, para você orientar e, sobretudo, para você ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Cabe a você a agradecer ao Pai esse presente que Ele lhe deu. Mãe é segurança. Mãe é o porto seguro do seu filho. Mãe também é amor, é afeição. Mãe é estar perto, promovendo a paz e a dinâmica do lar. E eu posso ver minha mãe lá intermediando a confusão que era com 6 filhos, brigando, cada um querendo uma coisa. Eu confesso aos irmãos que eu era terrível, eu dava muito trabalho. E eu roubava comida da minha irmã, e eu fazia nojeira, porque eu sabia que ela ia largar comida lá quando era uma comida que eu queria muito, como era divididozinho, né? Então, eu ficava fazendo porcaria, botando a comida. E aí minha irmã era muito enjoada com isso, deixava dela, eu ia lá e pegava. E aí ela ia chorando para minha mãe tinha que intermediar. Mãe intermedia a paz em seu lar. As mães deixam uma marca indelével na vida dos seus filhos. Eles podem sair de casa, podem concluir faculdade, eles podem se casar, podem ir morar fora. Eles podem ter seus próprios filhos, mas eles nunca deixam de ser o garotinho da mamãe. Para a mãe sempre vai ser aquele seu filhinho. Ontem nós estivemos lá na clínica São Marcelo. E nós tivemos a oportunidade de ver algumas mães ali, naquela luta, queridos. Porque só quem passa por essa situação sabe como é dolorido para uma mãe ver o seu filho internado numa clínica psiquiátrica. Mas elas estavam ali firmes. Elas não abandonaram os seus filhos. Mãe é aquela que vai lá no presídio, quando todos viraram as costas para o filho que está lá. Mas ela vai lá, ela visita. Ela continua amando. Por pior que ele seja, a mãe continua amando os seus filhos. A mãe também, ela vai moldar os filhos. E molda de forma tão profunda que muitos filhos vivem as regras que foram colocadas pelas suas mães. Elas ficam impressas nele. Isso significa, queridos, que o relacionamento do seu filho com a mãe é mais do que qualquer outro e afeta a maneira como o filho se relacionará com todas as outras pessoas com as quais ele vai conviver. Você, mãe, é espelho para seu filho. O seu exemplo, mãe, influenciará de forma bastante intensa a vida dos seus filhos, mesmo depois de adultos. E isso, logicamente, traz uma grande responsabilidade. Ser mãe é responsabilidade dada por Deus. Deus vai modelar a mãe segundo o seu coração, primeiro no interior, é de dentro para fora. É no íntimo da mulher, é lá no seu coração. E depois ele vai operar no exterior. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós vamos buscar mostrar todo o nosso ser para Deus, mas primeiro é o coração que ele vê. Deus olha para o meu e para o seu coração. Deus nos conhece na nossa intimidade, na profundidade do nosso ser. E assim é com a mãe.
Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente, Deus conhece os seus pensamentos, os seus motivos, Deus conhece os seus desejos. Então a mãe, ela tem um duplo desafio para educar e manter em educação, para fazer do seu filho um filho segundo o coração de Deus, e para isso a mãe ela deve ir no fundo do coração do seu filho e plantar a semente da palavra de Deus. Você quer que o seu filho seja um filho segundo o coração de Deus? Plante no coração dele a semente da palavra do Senhor. A mãe deve, além de plantar a semente da palavra, a mãe deve pagar o preço em oração. Queridos, eu lembro de forma muito clara. Muitas vezes eu chegava em casa 3, 4 da manhã e minha mãe estava de joelhos, ela só ia dormir depois que eu chegava. Eu dei muito trabalho na minha juventude, eu me desviei, eu bebia muito, eu fazia muita farra, mas a minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe persistia em oração. Nunca desista de orar por seus filhos. Muitas vezes Satanás tenta colocar na sua cabeça que não tem mais jeito. Mas Deus é especialista em mudar a história. Ele pode mudar a história da sua vida, do seu filho, da sua família. Então pague o preço em oração. Dobre o seu joelho por seu filho. Não perca as esperanças. Por mais difícil que a situação com seu filho pareça, Deus tem uma solução. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele ama você e Ele ama seu filho. Dobre o seu joelho pelos seus filhos. Como mães, o vosso trabalho, designado por Deus, é criar filhos segundo o coração dele. Filhos que procuram obedecer ao Senhor, que seguem confiantemente, que conhecem a salvação por meio de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa ser uma mãe segundo o coração de Deus. Você precisa dar o exemplo. Ele precisa olhar para você e ver uma mãe segundo o coração de Deus. Sabe, querido, se sua mãe ora, se você está ali, está vendo sua mãe orando de joelhos, se você vê a sua mãe lendo a palavra, aquilo será exemplo para a sua vida. Então não adianta tentar ensinar seu filho a fazer algo que você não faz. A mãe é espelho para os seus filhos. Aquilo que você faz, as suas atitudes, elas impactam diretamente no seu filho, na sua família. A maior alegria de uma mãe é entregar completa e inteiramente seu filho a Deus. 1 Samuel 1,11 diz assim: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana pedindo a Deus um filho e dizendo a Deus que ela o consagraria todos os dias da sua vida. A resposta a essa oração do coração de Ana foi o pequeno Samuel. Samuel foi dedicado ao Senhor antes mesmo de ser concebido. E eu creio, queridos, que eu fui dedicado ao Senhor antes mesmo de ser concebido. Eu fui apresentado na igreja, assim como essa criancinha foi hoje. E a minha mãe cuidou para que eu seguisse nesse caminho. Ela fez a parte dela. Houve um momento que eu me desviei, mas as palavras que a minha mãe havia me ensinado jamais saíram da minha mente e do meu coração, mesmo quando eu estava no mundo. A resposta à oração de Ana foi Samuel, e ela o dedicou ao Senhor. Ela o consagrou ao Senhor. Ela levou o seu pequeno filho ao sacerdote Eli, e ele foi criado sob sua supervisão direta e instruído à sombra da casa do Senhor. Eu oro para que você tenha tão ardente dedicação a Deus
com semelhante dedicação que Ana teve em ensinar e instruir seu filho e dedicá-lo ao Senhor. Deus vai operar por meio de pais e mães fiéis que, apesar de muitas vezes viverem dias difíceis e sombrios, eles vão caminhar obedientemente com seus filhos, mostrando o caminho do Senhor. Você é a mãe pronta e desejada para ser usada por Deus na vida dos seus filhos? Você está pronta para ser usada por Deus para influenciar a vida dos seus filhos? Peça a Deus que Ele ajude a passar fielmente a sua fé e a sua confiança de geração em geração. A minha mãe era uma mulher de fé. Houve um momento da minha vida que às vezes a fé da minha mãe me irritava. Minha mãe, a senhora é radical demais. Eu lembro que minha mãe tinha uma loja lá em Salvador, uma boutique, e no domingo ela me falando que estava preocupada porque logo na segunda de manhã entraria um cheque de um fornecedor da loja e o único dinheiro que ela tinha na mão era o dinheiro do dízimo. E era exatamente o dinheiro para cobrir o cheque. E eu disse assim, minha mãe, a senhora é irresponsável, como é que você vai deixar de pagar o cheque para dar o dinheiro para a igreja? E ela olhou para mim na simplicidade dela e disse, meu filho, Deus proverá. Irmãos, eu confesso que eu fiquei irritado com minha mãe. Eu estava pensando só ao lado material, irmãos. Mas a minha mãe, ela olhava com os olhos espirituais. E ela já podia enxergar a providência de Deus na vida dela. E na segunda-feira de manhã, eu fui levá-la na loja. Ela abriu a loja 9 horas. Quando deu 9h30 da manhã, ela tinha dinheiro mais do que suficiente para cobrir o cheque. Ela foi e me deu para eu levar no banco. Deus é fiel, queridos. A minha mãe era uma mulher de fé. E eu pude ter esse privilégio de ver isto na minha mãe. Isso me ensinou a desenvolver em meu coração essa fé no Senhor, a esperar no Senhor, a saber que Ele pode todas as coisas, a saber que Ele tem o controle de todas as coisas, a saber que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você quer que seus filhos amem e sigam a Deus? Então foque o seu coração em Deus e deixe que seus filhos vejam que você ama e segue ao Senhor. Com uma vida familiar e com uma educação piedosa, a criança vai aprender como viver uma vida piedosa em um mundo pecador, em uma geração corrompida. Mas ele vê, quando olha para você, uma mãe segundo o coração de Deus. E isso vai impactar na vida dele. Se você almeja que seu filho seja um filho segundo o coração de Deus, seja primeiro uma mãe segundo o coração de Deus. Seja exemplo. Lembre que você é espelho. Lembre que tudo que você fizer, eles estão olhando. Muitas vezes a gente quer educar os nossos filhos, mas a gente não dá o devido exemplo. A gente ensina aos nossos filhos que a mentira é do diabo, que o diabo é pai da mentira, que nós devemos falar a verdade, que a palavra do crente assim ensina ou não. Mas às vezes o telefone toca e você diz, olha, se for tal pessoa, diga que eu não estou. Sim, mas você não ensinou a criança que não pode mentir, como é que agora você está mandando mentir? Como é que isso fica na cabeça da criança? Seja você um exemplo. Faça primeiro, para depois ensiná-lo. Seja uma mãe, segundo o coração de Deus. O seu ensino religioso para seus filhos vai dar a eles uma base de informações, a verdade de Deus, e a partir dessa verdade, eles vão viver o caminho do Senhor. As suas instruções vão capacitar os seus filhos para atuar e para viver com sabedoria ao longo da sua vida. E vai ajudá-los a evitar muitos erros e muitos desgostos na sua caminhada. O seu lar é a melhor escola para que o seu filho aprenda os preceitos bíblicos.
É o seu primeiro campo missionário, querido. É o seu lar. Infelizmente, muitas mães, muitos pais têm terceirizado esse ensinamento. Joga a responsabilidade para a igreja, para a EBD. A responsabilidade primeiro é sua, mãe. De ensinar, de inculcar. O texto que nós lemos diz que a gente deve ensinar andando, levantando, deitando, comendo. Domingo passado eu estava falando na igreja em Riachuelo, eu falei exatamente da importância do sentar à mesa, a família reunida. Eu jamais esqueço os meus momentos em família sentado à mesa. Quantos ensinamentos, quanta riqueza. E em muitas famílias hoje, já não existe mais o sentar à mesa juntos. É o filho que pega seu prato e vai para o quarto, outro está na sala, cada um senta no seu canto. E o sentar à mesa, um momento tão rico e tão importante, nós temos deixado passar. Palavra do Senhor para você essa manhã. Resgate essa prática. Sente à mesa com seus filhos. Momento importante para que você possa estar ensinando as verdades bíblicas para eles. Muitas vezes a gente não tem tempo. A vida é tão corrida, de trabalho, de estudo, e aquele é um momento especial em que todos estão em casa. Aproveitem esse momento. Não abram mão. Desfrutem da bênção de estarem juntos, da oportunidade de estarem juntos. O currículo de ensino das mães é primeiro e principalmente ensinar a Bíblia. A primeira coisa, a primeira responsabilidade de ensino que você tem para com os seus filhos é ensinar a palavra de Deus, é ensinar os princípios bíblicos. Então, leiam juntos a palavra de Deus, discutam, tirem as dúvidas, façam com que a leitura da Bíblia se torne algo familiar para você e seus filhos, até que a Bíblia se torne uma amiga querida, se torne um guia que pode fazer com que eles confiem nela, como uma bússola para seguir. Leia a Bíblia com seus filhos, até que a Bíblia esteja confiantemente escrita e gravada com fogo, com água forte e inscrita no fundo do coração de cada um dos seus filhos. A criança, segundo o coração de Deus, ela é formada e modelada quando a palavra de Deus fica embebida em seu coração, em sua mente e em seu caráter. O texto que nós lemos inicialmente, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Então, primeiro, mãe, a palavra precisa estar no seu coração. Uma vez que a palavra está no seu coração, ensine com persistência a seus filhos. São duas fases. Primeiro, a palavra precisa estar no seu coração. Para isso, você precisa ler e estudar e refletir. E no segundo momento, você precisa ensinar essas palavras com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em todo tempo. Ensine a palavra de Deus a seus filhos. Quais são as flechas penetrantes que vocês querem que entre nos corações dos seus filhos? Obviamente devem ser as Escrituras, a palavra de Deus. É preciso que você construa uma ponte de verdade até o coração do seu filho e ore para que Jesus Cristo caminhe sobre essa ponte. É importante contar para seus filhos a respeito de Jesus, isso deve ser uma prioridade para uma mãe, segundo o coração de Deus. Ensine os seus filhos a orar. Querida mãe, orar é importante. É fundamental que você ore por seus filhos. Seja lá qual for a idade do seu filho. Seja um bebezinho, ou seja um coroa como eu. Nunca desista de orar pelos seus filhos. Eu oro pelas minhas filhas desde antes do nascimento delas.
oro pela formação acadêmica, oro pela profissão, oro pelo casamento. E a oração pelo casamento eu tenho que intensificar, porque a minha filha mais velha está encalhada, já há 6 anos. Eu já até conversei com o Josué aí, mas Josué não tomou uma atitude. Ela vai me matar, ela está ali. Mas eu oro pela vida delas. Mas principalmente, queridos, eu oro pela salvação das minhas filhas. É importante que você ore por todas as áreas da vida dos seus filhos. Mas, mãe, ore pela salvação dos seus filhos. É fundamental. Ensine-os a orar. Só a mulher sábia é capaz de ensinar seus filhos do modo como Deus recomenda em sua palavra. Nós temos o exemplo de Eunice e Lloyd. Foram sábias e souberam ensinar Timóteo, que foi um grande pastor, que pregava a palavra de Deus. Ensine o seu filho a reconhecer limites, reconhecer que há consequências. Ensine o seu filho a conhecer o Senhor e a sua palavra, a distinguir entre o certo e o errado, a ser trabalhador, estudioso, responsável. Mas, sobretudo, ensine os seus filhos a orar, a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades por meio das súplicas e ações de graças. Enfim, ensine o seu filho a orar. Ensine o seu filho a lançar sobre ele todas as suas ansiedades. Ensine seus filhos que a solução para o seu problema passa necessariamente pelo joelho no chão. A palavra de Deus nos ensina: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Eu gosto de repetir essa verdade, irmãos, porque Deus não deixa uma oração sem resposta. Então ensine seu filho, mãe, a orar. Ensine seu filho a respeitar as autoridades constituídas, porque toda autoridade vem de Deus. E essa geração tem tido uma grande dificuldade com relação à autoridade. Eu fui professor da UNIT durante 9 anos. E era um choque, porque na minha época, quando estudava, o professor era uma autoridade que nós respeitávamos. E a nossa geração tem perdido isso. O seu pastor é uma autoridade constituída por Deus. A mãe tem que ensinar isso para seus filhos. É preciso ensinar. E essa responsabilidade, mãe, é sua. Orar é a única maneira de tornar-se a mãe que Deus quer que você seja. Vou repetir. Orar é a única maneira de tornar-se a mãe que Deus quer que você seja. Uma mãe segundo o coração de Deus. A salvação, ela é trabalho de Deus, é o Espírito Santo quem trabalha. O seu trabalho no coração dos seus filhos é orar fervorosamente por ele e é ensinar-lhe a palavra. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2. Ore por eles até morrer. Não desista, persista. Eu aprendi essa persistência em oração com minha mãe. Núbia também fala sobre a relação dela com a mãe. Núbia foi uma filha rebelde, o pai dela pastor, e ela desviada. Mas aquela velhinha, baixinha, magrinha, ficava com os joelhos roxos de orar por Núbia. Por aí vocês veem como Núbia deu trabalho, né? Mas Dona Nancy nunca desistiu de Núbia. Por maior bagaceira que ela fizesse na vida, aquela mãe estava ali pagando o preço
em oração. E é isso que Deus quer de você, mãe. Nunca desista de orar para os seus filhos. Porque ao vê-la orando, eles aprenderão a orar. A melhor forma de ensinar é fazendo, é dando exemplo. Então ore pela salvação do seu filho. Ore pelo envolvimento do seu filho na igreja. É surpreendente como as crianças, quando pequenas, querem se envolver em tudo, especialmente na igreja. Eu lembro das minhas filhinhas, como as crianças estavam aqui hoje, cantando, participavam do grupo de coreografia e não ficavam quietas um minuto também. E elas tinham prazer, elas amavam fazer aquilo. Mas aí vem a adolescência, vem a juventude, e aquele ímpeto vai diminuindo. E a necessidade de você orar só vai aumentando, para que não se desviem do caminho do Senhor. Ore pela salvação dos seus filhos. Você e eu podemos e devemos orar longa e inflexivelmente em relação ao engajamento dos nossos filhos na obra do Senhor. Mas devemos também lembrar que o envolvimento deles será influenciado fortemente pelo seu envolvimento na obra do Senhor. Deus conhece o seu coração, mãe. Ele quer que você seja uma mãe segundo o coração dele. Ele quer moldar o seu coração lá onde tudo se inicia, lá onde brota o desejo de adorar, de louvar, de engrandecer o Senhor, de servir, de obedecer. É lá onde também brota o desejo de ensinar os seus filhos a seguir pelo caminho que o Senhor nos indica e nos ensina, para que sejam também filhos segundo o coração de Deus. Essa, com certeza, é a maior alegria de uma mãe, ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como é triste quando os filhos estão desviados. E olha que eu já conversei com alguns pais que enfrentaram e enfrentam essa situação. E o maior desejo do coração deles é que seus filhos voltem. Mas eu queria dizer para você que nada está perdido, mãe. A obra do Senhor. É Ele quem trabalha no coração do seu filho e da sua filha. O seu trabalho é orar e confiar. Coloque o seu filho ou a sua filha no altar do Senhor. E o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer o trabalho. É quem vai moldar o coração deles. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se você ensinou, se a palavra está no coração e ele hoje está desviado, um dia ele vai voltar. Em nome de Jesus. Assim como eu voltei depois de 10 anos no mundo. Porque a semente da palavra de Deus estava plantada no meu coração. Porque mamãe fez a parte dela. Ela ensinou. Ela inculcou. Ela falava de Deus o tempo inteiro. E aquilo ficou na minha mente. E o Espírito Santo de Deus um dia trabalhou no meu coração, me trouxe de volta e me resgatou. O seu filho também pode ser resgatado se ele hoje está desviado. Creia no Senhor. Creia na obra que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer no seu lar, na sua família, na sua casa, para que você possa dizer comigo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que grande bênção para uma mãe poder dizer, poder afirmar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não vou colocar como o texto diz, serviremos, porque com os olhos da fé, eu quero afirmar que você, mãe, que hoje está me ouvindo aqui, você poderá afirmar, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Jesus vai fazer essa obra na sua casa, na sua família, no seu lar.
A palavra de Deus, ela nos capacita. Quando lemos a palavra, quando nos debruçamos sobre a palavra, quando estudamos a palavra. Então leia a sua Bíblia todo dia. Isaías 30, 21, diz assim: este é o caminho, andai nele. Ensine isso para os seus filhos. Mostre o caminho e diga para ele, andai nele. Mas para isso, eles têm que olhar nesse caminho e ver você lá, caminhando também. Seja o exemplo. E nunca, jamais, deixe de orar pelos seus filhos. Queridos, eu queria nesta manhã, falando diretamente para as mães, você quer ser uma mãe segundo o coração de Deus? Eu queria lhe desafiar nessa manhã. Se você quer ser uma mãe segundo o coração de Deus, eu vou pedir que você fique de pé e coloque diante do Senhor esse seu desejo do seu coração. E diga a Ele nessa manhã: Senhor, eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Segundo o seu coração, Senhor. Porque se você for uma mãe segundo o coração de Deus, você terá filhos segundo o coração de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado por este momento, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor falou conosco esta manhã, Deus. Pai, obrigado pela vida dessas mães. Ó Deus, não sabemos as dificuldades que elas têm enfrentado, Pai, para serem mães segundo o teu coração. Mas sabemos, ó Deus, que não há dificuldade que não possa ser derrubada pelo teu poder. E nesta hora, neste momento, nós colocamos estas mães que se colocaram de pé, te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa fazê-las mães segundo o teu coração, Senhor. Ó Deus, traz, ó Deus, sabedoria, discernimento, Senhor. Que haja renúncia daquilo que precisa ser renunciado. Oh Deus, trabalha em cada coração nesse momento, Senhor. Ministra, oh Deus, sobre essas vidas, Pai. Que o teu Espírito Santo agora esteja, Senhor, tocando e quebrantando cada coração e moldando-os, ó Pai, para que sejam segundo o teu coração. Honra, Pai, a escolha dessas mães. Elas agora estão declarando para a igreja e para o Senhor que elas querem ser mães, segundo o teu coração. Honra essa escolha, Senhor. Faze-as, ó Deus, persistir. Quebra todas as cadeias que têm impedido cada mãe de serem mães segundo o teu coração, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui esta manhã, que não viemos aqui ao acaso, meu Deus, mas que o Senhor queria fazer um concerto com cada mãe que se colocou agora diante do Senhor. Trabalha em cada coração, Senhor. Pai, nós abençoamos a maternidade de cada uma delas, Pai. Pai, nós abençoamos os seus lares, Pai. Nós abençoamos os seus filhos, ó Deus, com as tuas bênçãos, Senhor. Que caia por terra agora, Senhor, toda arma que se levante contra essas famílias, porque elas são do Senhor. Meu Deus, enche os seus corações de paz. Ó Deus, aquela tua paz que excede todo entendimento. Que elas possam estar em paz com relação a seus filhos, porque o Senhor há de fazer a sua obra na vida de cada família. Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, Deus. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Pai, coloca essas mães debaixo da tua poderosa mão, Senhor.
muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por essas mães. Guarda-as de todo o mal. Que elas sejam, Senhor, mães, segundo o teu coração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Deus os abençoe.